mais um vídeo do nosso programa Refletindo com Emmanuel. Estamos na série Fonte Viva, no primeiro livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 30, cujo título é O Mundo e o Mal. Como de costume, vou ler a lição e depois a gente testa alguns comentários. Então, lição 30, O Mundo e o Mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, em João, capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma, sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não forem exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Poucas lições de Emmanuel são tão claras como essa, tão claras e diretas. Embora ele seja muito didático e sempre termine no último parágrafo das suas lições com o foco principal do que a gente precisa levar, algumas lições dele são mais diretas do que as outras, e essa é um exemplo delas. Então ele já no início começa trazendo o quanto a gente se queixa do mal que existe no mundo, mas não para refletir sobre o mal que existe em nós mesmos. E deixa claro que o mal não está no mundo, mas nas criaturas que o habitam, ou seja, nós. E a gente não para fazer essa reflexão. A gente busca os centros religiosos, muitas vezes com medo da morte, querendo entender, querendo questionar, mas não para fazer aquela reflexão de onde é que eu estou contribuindo para que esse mal continue acontecendo. E a gente vai também para os centros religiosos ou vive a nossa vida muitas vezes com a ideia de que morrer é sinônimo de nos livrarmos desse mal. E não, Emmanuel deixa claro que não. Esse anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito, diz ele. E a gente sabe que o espírito é eterno e imortal. Então, vai nos acompanhar. Vai nos acompanhar depois que a gente morrer. Então, não adianta morrer achando que vai ser sinônimo de felicidade, de vida plena, nada disso. Aí vocês podem me perguntar, nossa Laís, então não tem solução? O mal existe, o mal tá aí, e o que eu faço? Eu não posso fazer nada? Não, a gente entra com algo muito importante aqui agora, a autorresponsabilidade. Existe mal no mundo, Emmanuel nos traz que o mal não é do mundo, do planeta, mas das criaturas que o habitam. Então, para fazer reflexão, onde é que eu estou contribuindo para esse mal? Onde é que eu posso trazer a autorresponsabilidade para mudar um pouquinho e para contribuir para que esse mal vá diminuindo e que o mundo fique livre? É a velha máxima. Não adianta a gente querer mudar o mundo. Isso está totalmente fora do nosso controle. O que a gente tem controle, e às vezes até nem tanto, é controlar as nossas escolhas, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Então, quando eu mudo a mim, eu estou contribuindo para mudar o mundo, certo? Deus nos deu um mundo, um planeta lindo, e a gente pode ver isso nas árvores, nos pássaros que cantam, no céu azul ou no céu chuvoso, todos têm a sua beleza. Então a gente precisa lembrar também que Deus é misericordioso, bom, bondade suprema, bondade infinita e misericordioso. Não faz sentido, e aqui a gente traz a visão do Espiritismo, de Deus, e a lógica de como ele nos cuida, não faz sentido a gente imaginar que Deus colocaria o mal no mundo como punição.
de forma alguma. O mal que existe no mundo existe para que a gente evolua. Ele é ferramenta de evolução. Porque eu saio de um instinto primitivo, eu saio de algo primário e vou eliminando esse mal que existe em mim, encarnação após encarnação, ao longo de muitas encarnações, até que eu evoluí. Então, o mal é ferramenta de evolução, não é punição de Deus. A Joana de Ângeles, em toda a sua série psicológica, ela trabalha muito a questão do autodescobrimento. E ela traz que estar encarnado é um processo de autodescobrimento. E é nesse processo de autodescobrimento que a gente avança em direção ao bem. Que a gente avança no eliminar o mal que existe em mim, que existe, consequentemente, que existe no mundo, para ir avançando e evoluindo. Então, o autodescobrimento, ele é fundamental para que a gente elimine esse mal, se livre desse mal. Como que eu faço isso, Laís? Por meio de leituras edificantes, a série Fonte Viva, as obras básicas, a coleção de André Luiz, Joana de Ângeles, Raul Teixeira e o Espírito Camilo. Por meio dessas leituras, por meio do autoconhecimento, pare e faz a análise todo dia. Questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho fala da importância da gente avaliar, fazer uma retrospectiva de como foi meu dia, o que eu gostaria de mudar, de melhorar. Ou, em um plano mais terreno, mais científico, faz uma psicoterapia para trabalhar no seu autoconhecimento, quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, o que eu quero, com quem que eu me relaciono. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. A autopercepção, como é que eu tô me sentindo aqui, agora, diante dessa situação, como é que eu tô reagindo, como é que eu tô respondendo. Eu preciso estar atenta a mim para saber como é que eu tô me comportando. Isso é autopercepção. A autopercepção é a atenção, é realmente parar e trazer atenção para o momento presente. E também é muito, a gente pode desenvolvê-la muito bem através da meditação, por exemplo. Outro ponto muito importante no autodescobrimento, que é o controle dos impulsos. Aqueles impulsos nossos, impulsos mesmo, primitivos. Controlar aquele impulso de gritar, de xingar, de questionar, de brigar. É parar, respirar e verificar como que eu posso fazer diferente. É por esse caminho que eu quero seguir? Ou eu quero tentar ir para o caminho da evolução, de eliminar cada vez mais o mal? E muito importante também, observar os pensamentos. A gente não costuma observar e tudo começa nos pensamentos, lembrando que os pensamentos são o foco de ligação com os espíritos, então com quem que você está sintonizando, é o seu tipo de pensamento predominante que vai dizer onde é que você está sintonizando. Então, presta atenção, qual é o pensamento que eu quero ter? Eu posso estar aqui sorrindo, mas no meu pensamento emitindo xingamentos, brigas. Então, o que está falando a verdade aqui é o meu sorriso e as minhas belas palavras ou o meu pensamento? O pensamento, por isso que a gente tem que trazer essa atenção para eles. E o último parágrafo, bom, antes do último parágrafo, Emmanuel começa essa lição no primeiro parágrafo falando de como procuramos os templos religiosos querendo curar isso, querendo compreender. E aí eu faço o link com a autorresponsabilidade. A gente vai para as casas espíritas querendo respostas, justo, ok? Muitos de nós chegamos no espiritismo dessa forma, mas quando eu tô lá, tenho as respostas, eu preciso trazer essa autorresponsabilidade, esse processo de autodescobrimento, porque senão o processo fica falho, ele fica pela metade. Eu tenho as respostas, eu tenho conhecimento, mas eu também não faço a minha parte. Então como que a gente vai livrar o mal do mundo dessa forma? E Emmanuel fecha, agora sim, no último parágrafo, ele fecha de uma forma muito clara, quando ele diz: podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Então, de uma forma num exemplo muito concreto, ele comenta de uma mudança de residência. Às vezes eu não tô me sentindo bem na casa que eu tô morando atualmente
e falo, não, vamos mudar de casa porque essa casa aqui não tá dando, não tem uma energia boa, não tá mais funcionando. Aí me mudo. Chego na outra casa, dá um tempo, começo a ter os mesmos problemas que eu tinha na casa antiga. O elemento comum aí sou eu. Então o problema é a casa ou sou eu? Muito provavelmente são as feridas que eu estou levando conforme eu vou me mudando. Se a gente faz uma análise espiritual desse exemplo concreto que o Emmanuel traz, a gente pensa o seguinte: em uma encarnação eu tento fazer de uma forma, não dá certo. Eu falo, bom, então faleci, ok, vamos trocar a encarnação, uma nova encarnação. Com as mesmas feridas, então meu espírito não mudou, não fez... Eu, quando encarnada, não fiz o meu papel, não fiz a minha parte para mudar e para tentar melhorar e mudar. Então, enquanto a gente não mudar, enquanto a gente não trouxer essa autorresponsabilidade, as feridas vão nos acompanhando, encarnação após encarnação, e o mal vai continuar existindo no mundo. Fica essa mensagem direta de Emmanuel e muito importante, porque ela traz a responsabilidade pra gente. A reforma íntima é nossa, e é pela reforma íntima que aos poucos o mal vai sendo eliminado do mundo. E não adianta a gente querer que tudo se resolva assim. Não. A gente está aqui há milhares e milhares e milhares de anos. Talvez a nossa caminhada ainda vai exigir um pouquinho de tempo, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai chegar no lugar que a gente tanto deseja, de mundos elevados, de planos espirituais cheios em que predomina o bem e que até mesmo em que não existe mais o mal. Espero que essa mensagem acompanhe vocês, que vocês consigam refletir e que seja de bom uso para você e para aqueles que você ama. Compartilhe com quem você ama, é super importante. Um beijo, que Jesus esteja conosco agora e sempre.